Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, mais uma vez, dia 21 de março de 2016, venho trazendo novamente mais um tema. Aleluia. Que o tema de hoje, irmão, irmã, possa te dar força na caminhada, te conceder coragem, te dar ânimo, alegria, virtude, prazer e contentamento na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje: a exaltação de Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler, irmãos, uma passagem que está escrito no livro do profeta Naum, no capítulo 1. Mas antes, irmãos, de iniciarmos a leitura, vamos falar um pouquinho da história deste homem. Um homem espetacular. Um homem que tinha a inspiração do Deus Altíssimo. Aleluia. Um homem que confiava em Deus, que acreditava-se em Deus. A tradição diz, irmãos, que Naum era um profeta convertido 100%. Ele tinha uma total confiança na existência de Deus. Aleluia. O significado do seu nome, irmãos, vem da linguagem hebraica, que quer dizer consolador. Naum, meus irmãos, é o 7º dos profetas menores. Este livro do profeta Naum é atribuído a ele, que conta, irmãos, a história da destruição de Nínive, aonde é hoje, irmãos, a capital da Síria. Glória ao nome do Senhor. Esta mesma cidade, irmãos, Jonas investiu por volta, irmãos, de 100 a 150 anos antes de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Este livro, irmãos, do profeta Naum é uma pronúncia contra Nínive, a capital do Império Assírio. Para os crentes, irmãos, para nós, servos de Deus, o cumprimento histórico, irmão, daquela pronúncia profética atestaria a autenticidade do livro. O livro teria sido escrito algum tempo depois, irmãos, da cidade egípcia, no Amon, Tebas, glória ao nome do Senhor, onde veio sofrer uma derrota, irmãos, no século 7 antes de Cristo, e completado, irmão, antes da predita destruição de Nínive, no ano 632 antes de Cristo. Alguns teólogos, irmãos, divergem sobre a data em que foi escrito o livro de Naum. Alguns entendem
que é pouco posterior ao saque de Tebas, no ano de 663 a.C. Outros entendem, irmãos, que a profecia é pouco anterior à conquista de Nínive, no ano 612 a.C. Na história antiga, irmãos, como na moderna, as grandes potências se sucedem e lutam na ânsia de dominar o mundo. E os homens, e este livro contém a visão da queda de um desses impérios assírios. O leão que enchia a toca da caça, como está escrito no capítulo 2 deste livro do profeta Naum, no versículo 13. O opressor de Israel é um canto do oprimido, que se sentia que a libertação se aproximava, porque o império que dominava as nações estava prestes a vir abaixo. Onde está escrito também neste mesmo livro, no capítulo 1, no versículo 12, 13 em diante. Um salmo inicial, meu irmão, mostra Deus como juiz. Glória ao nome do Senhor, que age na história, como vamos ler daqui a pouco, irmãos, no capítulo 1, versículo 2 em diante. Ele é apresentado como Deus ciumento e vingador, cheio de furor, e ao mesmo tempo como Deus bom. Aleluia. O abrigo para os que são perseguidos, como está escrito nesse mesmo livro, no capítulo 1, no versículo 7. Já nesse salmo, irmãos, Deus aparece como o Senhor de tudo e de todos, oprimidos e opressores, mas de maneira diferente. Nas sentenças seguintes, neste mesmo capítulo, no versículo 9 e no capítulo 2, versículo 1, são dirigidas alternadamente ao oprimido Judá e ao opressor assírio. Deus também se apresenta, irmãos, alternadamente como vingador e bom. A ruína de Nínive, a capital da Síria. Glória ao nome do Senhor. No capítulo 2, versículo 2, 13 em diante, até o 19, é descrita de maneira grandiosa e sem meios termos, não deixando dúvidas sobre quem destrói a capital sanguinária e idólatra. É o próprio Deus. Naum, irmãos, deixa claro que os grandes poderes do mundo não são eternos. Por mais que domine e amontoem, por mais que oprima e humilhe os pequenos, um dia eles ruirão como Nínive. Aliás, irmãos, desaparecerão da história, justamente, irmãos, porque agem dessa maneira sobre todos os opressores, obstinados, pesa o julgamento implacável de Deus, que toma o partido dos oprimidos. É uma obra da época, irmãos, em que a compreensão de Deus estava associada a um nacionalismo muito violento. Compreensão essa que vai ser superada, irmãos, a partir de obras do tempo do exílio na Babilônia, como os capítulos de 40 a 45 do livro de Isaías, e pela pregação de Jesus Cristo relatada nos seus evangelhos. Esse opúsculo, irmãos,
alimentou as esperanças humanas, as humanas de Israel no ano de 612 a.C. Mas a alegria foi efêmera, pois a ruína de Jerusalém também estava próxima. Há, porém, irmãos, uma diferença enorme entre esses dois livros. Jonas levou uma mensagem que causou o arrependimento do povo de Nínive. Há uma diferença, irmãos, entre esses dois livros: o livro do profeta Jonas e o livro do profeta Naum. Porém, irmãos, a pregação que Jonas levou a Nínive por volta de 150 anos antes de Cristo, o povo de Nínive se arrependeu e ia até o rei. Resultou, irmãos, na misericórdia de Deus, em poupar a cidade. E neste livro aqui, irmãos, do profeta Naum, porém, irmãos, transmitiu a sentença divina contra a cidade depravada. Uma profecia cumprida, irmão, poucos anos depois. Aleluia, Deus. Glória no nome do Senhor. Bendito seja Deus. Naum, capítulo 1. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Ecosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardo em irar-se, mas grande em poder, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. E o mundo e todos os que nele habitam, quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E como inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que ele se entrelaça como os espinhos, se sature de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Se inicia o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje: a exaltação de Deus.